agora, senhoras e senhores, vamos ao último painel do dia, com o tema Caso de Polícia. Como as organizações devem agir após o ataque? Que medidas precisam ser tomadas? E qual o papel da nossa legislação nesse contexto? Para abrir o tema, nós convidamos o gerente de engenharia de sistemas da Intel Security, Bruno Zani. Vamos recebê-lo, por favor. Muito bem-vindo. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Aliás, boa noite a todos. Agradeço também pela participação de todos até agora. Minha ideia aqui é dar uma introdução rápida de um tema que a gente vai discutir com mais profundidade daqui um pouquinho no painel. Um tema de resposta a incidente ou como as companhias estão respondendo a incidentes que estão acontecendo. Infelizmente, a gente, no mercado de segurança, até hoje, não consegue garantir 100% de segurança e garantir que um incidente não vai acontecer. Uma coisa que a gente começa a pensar, eu digo a gente, nós como Intel Security, para quem não se familiarizou ao nome ainda, nós somos a antiga McAfee, que foi adquirida pela Intel em 2012, e hoje com o nome de Intel Security. Nós começamos a olhar esse mercado de resposta a incidente porque os recentes incidentes têm nos mostrado que ele é uma questão de tempo. Grandes empresas com maturidade de segurança altíssima foram atacadas e a resposta a esse ataque se mostrou em muitos casos ineficiente. Tá? Então, basicamente, a gente integra a nossa plataforma de segurança conectada, que já tem várias outras soluções, uma solução de resposta a incidente, ligada tanto à resposta a incidentes que possam ocorrer na rede, que possam ocorrer no endpoint, ou que possam ocorrer num dado. Isso é uma coisa que começa a mudar um pouco o paradigma de como a gente tem atacado os problemas de segurança até então. Nós falamos de segurança por camadas durante muito tempo, vocês já com certeza escutaram falar disso, mas hoje o foco está mais no dado do que nas camadas. O perímetro está disperso. A gente não vai chegar um momento que a gente não vai saber mais onde colocar firewall, IPS e equipamentos que delimitam perímetros de rede. Então, por isso que o foco da segurança, hoje ele tem grande importância, saber onde o dado está e conseguir proteger esse dado onde quer que ele esteja, numa nuvem privada, numa nuvem pública ou no ambiente on-premise. Tá? Quando a gente pensa em resposta a incidente, o cenário convencional, e que a gente vê na maioria dos casos, é um pouco parecido com esse slide. Né? A gente tem um tempo médio de proteção, então a gente consegue se proteger de grande número de ameaças com ferramentas baseadas em assinaturas, como antivírus, IPS, firewall de próxima geração e N outras. Porventura, a assinatura não vai existir e um ataque vai passar. E aí é onde a gente tem visto que o problema começa a ficar maior. O tempo de detecção e de correção é imenso. Tá? A gente percebe que, muitas vezes, as empresas levam meses, semanas, anos para conseguir detectar que uma exfiltração de dados está acontecendo e que um ataque aconteceu. Então, o que a gente ataca agora é esse tempo, detectar de uma forma muito rápida e reagir de uma forma muito rápida, conseguindo entender a extensão do estrago, que é um outro problema. Né? Muitas vezes, os casos recentes mostram, né, se a gente pegar casos que ocorreram nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem a impressão de que a empresa que foi atacada não sabe exatamente o que foi levado. E aí acaba notificando todos os clientes e tendo ações em cima de todos os clientes, exatamente porque não é possível medir a extensão do dano. Nossa proposta é manter o gap de proteção para 99%, 99,9% das ameaças que existirem, mas, porventura, conseguir detectar e corrigir de forma muito rápida. Tá? De forma muito rápida, porque eu vou conseguir saber a relevância daquele ataque, saber que se ele é relevante ao meu ambiente, que esse é um outro problema. Né? Se a gente voltar um pouquinho para o escopo de proteção, um desafio grande das empresas é conseguir entender, naquele mar de alertas, de mar de ferramentas, 100 mil, 200 mil alertas num dia, qual daquele alerta é relevante ao meu negócio? Qual a aplicação daquela está dentro da minha empresa? Então, a gente quer ajudar a entender isso e depois, uma vez que isso foi feito, detectar e corrigir corretamente também. Tá? Então, basicamente, a gente vai fazer monitoramento forense, se eu posso chamar assim, de vários vetores no endpoint que podem indicar a presença de um ataque.
quando eu digo endpoint, servidores, estações, e de uma forma mais inteligente que um antivírus ou qualquer outra ferramenta de assinatura poderia fazer. Tá, pessoal? Longe de mim estar aqui falando do antivírus, até porque todos sabem, temos um antivírus bastante famoso. Não vou dizer que ele morreu, assim como vocês já ouviram de algumas outras pessoas, mas ele depende de assinatura. E dependendo de assinatura, a velocidade que os malwares existem hoje, a gente tem números do laboratório de pesquisa da McAfee, que mostram que a gente recebe mais de 300 novas ameaças por minuto. Nem nós, nem ninguém consegue fazer assinatura nessa velocidade, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa de métodos mais inteligentes para fazer isso. Então, esse monitoramento do endpoint não está ligado nem um pouco à assinatura, e sim está ligado ao comportamento. Processos, registros, arquivos, comportamento de rede, como aquela máquina está se comportando e se aquele comportamento está fora do padrão. E uma vez eu identificando que aquele comportamento sim está fora do padrão, caçar outras máquinas no ambiente que podem ter o mesmo comportamento. Lembra que eu falei de entender a extensão do estrago? Saber aonde o ataque ocorreu? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Eles fazem esse ciclo, né? Ele faz parte da nossa nova estratégia de proteger, detectar e corrigir, e também de se adaptar a um novo ambiente. A gente fala muito de aprender com o erro, né? E levantar informações suficientes sobre um ataque para garantir que ele não vai acontecer novamente, né? Algo que me chama bastante atenção é que todos esses exemplos de grandes perdas de dados que a gente viu nos últimos anos, todos não, mas a grande maioria deles, não ocorreram com um APT, com um malware super avançado, com algo que foi desenvolvido especificamente para aquela empresa. Tá? Ainda me chama a atenção a quantidade de empresas que a gente vê no dia a dia que são infectadas com malwares que existem há 4, 5 anos. Tá? Então, esse ciclo de proteger, corrigir, detectar e depois conseguir aprender com o que eu detectar ou eventualmente com o que eu corrigir, é onde a gente está focando e onde a gente começa a atuar com mais força, tá, pessoal? Estratégia de segurança integrada, né, fazer com que contramedidas conversem entre si, inclusive na hora da reação. Eu, como McAfee, como Intel Security, tenho várias ferramentas que estão interagindo no ciclo de proteção. Antivírus, IPS, DLP, criptografia, proxy e outras. Por que não, na hora de fazer uma correção, eu não aproveito os dados que eu tenho ali? A gente fala há algum tempo de CIEM, né? O CIEM nasceu já há algum tempo, mas eu, sinceramente, acho que poucas vezes, ou em poucos os casos, ele entregou a promessa de transformar logs em ações. A gente está acionando pouca coisa automaticamente. Tá? E é a partir disso que é esse cenário que a gente quer melhorar. Tá? Trazer mais contexto. Hoje a gente tem muito mais contexto. Né? Como já foi dito aqui, o número de dispositivos explodiu. Né? Nós, como Intel, acompanhamos muito próximo o mercado de IoT, de Internet das Coisas, e estudos nos mostram que até 2020 teremos 20 bilhões de coisas conectadas. E olhando a metade meio cheia do copo para a segurança, que a gente tende a olhar a metade meio vazia, né, que vai virar um caos de segurança, isso todo mundo pode dizer, mas basicamente a metade meio cheia nos mostra que o contexto que esse milhão ou bilhão de coisas conectadas vai trazer é muito grande. Eu vou começar a ter informação de aplicações que eu nunca tive, de usuários que eu nunca tive, de comportamento que eu nunca tive. Por que eu não começo a usar isso a meu favor? Por que eu não começo, na hora de ver um alerta, verificar exatamente se aquele alerta faz algum sentido para aquela rede? E já mostrar para você, para ele ser filtrado facilmente. Tá? Por maior que seja a empresa, receber 1 milhão de eventos no IPS por dia está longe do ideal. Tá? Então é por aí que a gente caminha para a segurança integrada, tá, pessoal? Integrar contramedidas e também tocar na remediação. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, são 2 ou 3 situações clássicas que acontecem e como que a gente ativaria com esse approach de resposta a incidente, tá, pessoal? Nesse primeiro exemplo eu tenho um endpoint ali embaixo, né, que tem um arquivo malicioso. Esse arquivo malicioso foi detectado ou pelo antivírus, ou por um IPS, ou por um proxy, ou por qualquer outra contramedida que você tenha na rede. E uma dificuldade que existe hoje é, legal,
eu detectei um arquivo infectado. Ele é novo. Vamos imaginar que o antivírus não conhece ele. Ele foi detectado por uma ferramenta não baseada em assinatura. Eu não consigo caçar outras instâncias desse arquivo dentro da rede. Se eu falar para o antivírus escanear outras máquinas, lembra que o antivírus não tem assinatura. Ou mesmo que ele tiver, eu preciso atualizar. Lembra que a atualização numa rede grande não acontece em minutos. Então, o que eu consigo fazer com o Active Response, que é esse approach novo, é, uma vez que eu detectei que há uma nova ameaça, eu aciono as outras contramedidas. Então, se aquele arquivo que eu detectei no endpoint tentar passar num proxy, tentar passar no IPS, aparecer como um evento num CIEM, ele vai ser detectado, e aí eu já estou respondendo grande parte para impedir que aquele vírus se alastre. Mas eu também consigo ter uma reação de busca todas as máquinas que têm instâncias desse arquivo, sendo executados ou não. Essa é uma característica do APT. Né? O APT ele não nasceu para fazer barulho. A gente não tem mais malware que tenta infectar a rede inteira e derrubar o Windows de todas as máquinas, porque ele vai ser facilmente detectado. Muitas vezes ele está ali exatamente para ficar escondido. Então, com o Active Response, eu consigo buscar outras instâncias desses arquivos e matar essas instâncias. Independente de eu ter antivírus funcionando, atualizado, não. Aqui eu estou falando de uma outra ferramenta, uma ferramenta de resposta a incidente. Isso pode ser feito com um arquivo, pode ser feito com um registro, pode ser feito com uma porta, tá? E eu vou ter histórico disso tudo. Eventualmente eu tenho uma máquina que ela vai me dizer, não tem esse arquivo, mas você já teve? Tá? Esse arquivo já esteve ali, foi deletado ou foi movido, eu vou ter histórico disso também, tá, pessoal? Atividade de rede é outro ponto que pode detectar a presença de uma ameaça. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho os endpoints fazendo uma consulta DNS convencional, né? E, de repente, eu tenho uma máquina que está passando por um rogue DNS server, né? Que pode estar dentro da minha rede, pode estar fora, pode ser um DNS com reputação ruim, isso a nuvem vai me contar. E, a partir do momento que eu detectei uma vez esse comportamento, eu posso caçar outras máquinas com essa mesma ação. Não estou falando de equipamento de rede fazendo monitoramento de botnet ou fazendo checagem de command center, né, verificando se ele está comunicando, mas sim de uma ferramenta que analisa o comportamento da estação. Gerei um IOC, né, gerei um índice de comprometimento. Uma vez que eu tenho um IOC, eu posso caçar ele na minha rede inteira. Tá? E assim com outros exemplos, sabe, pessoal? Eu trouxe só dois, a ideia era dar uma introdução do assunto, a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes agora, mas para deixar vocês saberem que a questão da resposta a incidente é um ponto crítico para a Intel Security e é algo que a gente está olhando com bastante carinho desde o meio desse ano, mais ou menos, em diante agora. Então, ok, pessoal? Muito obrigado e a gente vamos para o painel agora. Pode por aí. Muito obrigado, parabéns pela apresentação, Dona Zani. Vou tomar liberdade de convidá-la a sentar-se já, uma vez que vai participar do painel, já está aí mesmo, né? Então, por favor, fique à vontade. Graça, por favor, é sua vez também de compor este painel e coordená-lo. Vamos então também receber com uma salva de palmas o Process and Information Security Manager da Nova.com, Alger Prado, por favor. Obrigado, bem-vindo. O Latin Head of Information Security no CIT, André Salgado. Obrigado, bem-vindo. O IT Compliance Leader da Gerdau, Tiago Galvão. E também convidamos ao palco o partner na Opsi Bloom, Bruno Abruzio e Vanzoff, advogados associados, Rony Vanzoff. Fica aqui no sofá. Graça, é com você. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, agradecer a vocês que estão conosco até esse momento. Eu acho que a gente tem, nesse último painel, quem está me acompanhando aqui desde o início, vocês que estão pela internet, nós viemos evoluindo na nossa discussão. A gente começou falando inicialmente sobre a segurança disruptiva, depois sobre a segurança bimodal em relação com o TI. Depois a gente passou pelo cenário de ataques, avaliou um pouco medidas e tendências novas que estão acontecendo, de reportar ataques hackers, ao mesmo tempo tentar uma maneira de negociar ou não, né, em casos de extorsões. E agora a gente
passa para um outro capítulo, que é, bem, eu estou sofrendo um ataque, fui atacado. A gente, né, tem falado muito nos nossos painéis, nos nossos debates, que 100% de segurança realmente a gente não tem. Então, as empresas precisam se preparar. E, às vezes, alguns questionam essa colocação, dizendo, mas se eu me preparo, se eu considero que você é atacado e me preparo, será que isso é uma forma um pouco conformista de enxergar o problema? Essa é uma questão que a gente vai avaliar. Eu queria começar essa primeira rodada convidando vocês que participam, né, nas empresas e atuam num modelo de proteção, mas principalmente também de reação. Não vou pedir para vocês contarem os casos pós, mas falarem um pouquinho para a gente como que cada um de vocês tem trabalhado essa questão do pós, né, do dia seguinte, principalmente em relação a alguns desafios que foram colocados pelo próprio Bruno, que é o tempo de detecção e o tempo de reação e a conexão com outras soluções, tanto sem modelo de SIEM tradicional, como SIEM com Big Data, enfim. Vamos avaliar um pouquinho isso. Eu vou começar convidando o André, para você falar um pouquinho para a gente, num setor tão crítico, né? Como que vocês estão trabalhando essa questão e como que você, além do setor em que você atua e da sua instituição, como que você está vendo hoje se as empresas estão evoluindo um pouco mais nessa questão da reação aos ataques? Graça, obrigado, boa noite mais uma vez, boa noite a todos. É sempre muito bom participar do Security Leaders e poder trocar algumas experiências com todos vocês. O tema é extremamente relevante, né? A grande questão que a gente tem dentro da segurança cibernética hoje, onde a gente tem ataques mais frequentes, ataques mais intensos, ataques muitas vezes mais sofisticados do que a gente vinha tendo no passado, torna a questão da reação e a preparação para um ataque ainda mais importante, principalmente se a gente considera alguns aspectos que a gente começou a notar nos últimos grandes ataques contra as instituições, como Target, como Sony Pictures, como outras tantas, que é o impacto e a cobertura que isso teve na mídia. Então, o impacto de mídia e o impacto financeiro que essas empresas sofreram a partir do momento em que os ataques se tornaram públicos, né? Então, a gente tem uma situação hoje que é o fato de que muitos ataques se tornam bem-sucedidos em uma questão de minutos e muitos ataques são detectados a maioria dos ataques são detectados em uma questão de semanas, né? Quando são detectados pela própria organização. Grandes varejistas dos Estados Unidos, eles foram informados por bancos e foram informados por associações de cartão de crédito de que eles tinham sofrido uma brecha de segurança de informação. Então, isso dá para a gente uma noção de que só prevenir não é suficiente, né? O Bruno agora há pouco comentou a questão do 99,9% e eu acho que esse percentual é otimista, né? Mas a grande questão é que as empresas têm que entender que só prevenir não vai resolver a questão, né? Vamos prevenir o que dá e se a gente sofrer alguma coisa, se a gente sofrer, já está errado aí, a gente vê o que a gente faz para responder, né? Então, a grande questão é quando acontecer, não é se acontecer, porque vai acontecer, né? E uma prova a mais de que vai acontecer é a estatística, né? Costumo dizer que, como profissionais de segurança de informação, nem estatística ajuda a gente, né? Por quê? Uma frase que a gente usa muito no banco que para um atacante ser bem sucedido, ele precisa acertar uma de 100 tentativas. Se eu, como profissional de segurança, se nós, como profissionais de segurança de informação, acertarmos 99 de 100, ainda assim a gente vai ter falhado, né? Então, estatística não ajuda muito. Então,
A dinâmica do painel, ela vai focar muito, né, não só no aspecto de caso de polícia, né, reporto para a polícia, não reporto para a polícia, o aspecto civil ou criminal de um ataque, mas o que a gente pode fazer para tornar o processo de resposta um pouco mais estruturado e mais eficiente. O que a gente já sabe é que não dá para resolver na hora. Quando a polícia está batendo na sua porta, a mídia está batendo na sua porta, os clientes estão ligando no seu call center para saber o que está acontecendo, não é a hora certa de planejar o que vai ser feito. Interessante, obrigada, André, porque, em geral, esse aspecto que você colocou é muito interessante, porque nós acompanhamos vários casos e muitas vezes você até levantou esse aspecto. A empresa, ela acaba sabendo de um ataque por um parceiro, por um cliente, e, na verdade, detectou isso. Setor de varejo. Alô, alô? Grande desafio, né? Já passaram. Coincidentemente, nessa mesma cadeira, já esteve um companheiro que também atua em varejo, a gente conversa muito, faz o próprio TI Varejo, onde você já esteve comigo discutindo segurança nesse segmento, né? Eu queria estressar um pouquinho mais, porque a gente está aí, às vésperas, é Black Friday, a crise pressionando, o varejo tendo que reagir muito rápido, uma agenda, né, extremamente estressante para o varejo. Como é que está repercutindo isso, olhando sob o ponto de vista das fraudes, como o próprio Vitor esteve aqui falando, ainda continua sendo uma série as fraudes, e principalmente essa reação pós-ataque. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Bacana, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Graça, boa noite aqui aos colegas, aos especialistas também. O varejo, a gente é da Cenova.com, né? E dentro da Cenova é uma empresa do Grupo Pão de Açúcar, onde já é muito conhecido no Brasil, e a gente representa também o Grupo Casino, que é um grande varejista da França. Essa questão que a gente está observando aqui de ataques, eu ampliaria um pouquinho o contexto que o André já colocou, e diria não quando você vai ser atacado, mas o quanto você já está sendo atacado. Hoje a gente tem uma série de tecnologias que ajudam a gente a se prevenir, mas elas se mostram não suficientes. E aí a palavra de ordem muda de você ter equipamentos de proteção, não só unicamente ter equipamentos de proteção, mas planejar a proteção, principalmente no que diz respeito à resposta. E a resposta ainda tem mais um tempero, que é quando que efetivamente o ataque se materializa. A partir da materialização do ataque que a gente começa a atuar. Na verdade, a gente já atua no planejamento, a gente já discute internamente. Hoje, a gente ainda tem algum desafio no varejo, que é fazer com que os próprios varejistas conversem entre si e se ajudem, coisa que no banco, acredito que já há algum tempo, isso já vem sendo, já foi superado e as pessoas já estão conversando mais. E eu abordaria muito uma questão de como que a gente colocaria em prática as melhores práticas de mercado, né? Quem poderia ajudar a gente a fazer com que, dentro de cada organização, comunidade, captar informações e trabalhar em conjunto. Hoje, falando um pouquinho de comércio eletrônico, que é onde a gente está inserido, no varejo eletrônico, a gente tem entidades como, por exemplo, o CERT-BR, onde a gente pode estar reportando incidentes, e eles normalmente não divulgam quem está sendo atacado no momento em que está acontecendo o ataque, e a gente poderia utilizar um pouquinho dessa prática para informar o cliente que pode estar acontecendo uma fraude, para divulgar informação e para trabalhar essa informação. Falando de um pouco de regulatórios, hoje a gente é uma empresa com capital aberto, a gente tem que responder a SOX, tem que responder a PCI, que é a certificação que regula toda a parte de indústria de cartão de crédito. E no caso de um ataque ser materializado, a gente, no mínimo, deveria estar informando esses órgãos. E aí passa uma questão de responsabilidade, se a gente informa ou não o usuário, que a melhor prática normalmente é informar, mas de uma maneira responsável, não causando nenhum tipo de alarde que poderia comprometer muito mais a fraude que poderia estar sendo cometida. Acho que a gente vai falar ainda muito aqui sobre muitos aspectos,
A gente particularmente já trabalha com a Opsi Bloom, hoje a gente tem o Rony aqui representando, e eu acho que é uma das vertentes que toda empresa poderia se utilizar, contratar um escritório especializado, reportar os ataques, fazer o registro do que está acontecendo, para efetivamente a gente ter uma ação que consiga chegar ao ponto de até de uma prisão ou de alguma coisa mais específica. Ok, obrigado. Tiago. Oi. Primeiramente, obrigado. Boa noite a todo mundo. Em cima do que nossos colegas aqui já falaram, um ponto que eu acho muito importante, que eu acho que ainda falta um pouco de dedicação, é entender o que nós estamos perdendo no ataque. Vocês têm conhecimento, realmente conseguem identificar o que vazou? Ou seja, no detalhe, não, foi um banco de dados. Não, foram alguns arquivos. Você sabe o que está realmente dentro desse banco de dados? Dentro desse banco de dados, é o meu sistema de ERP. Foi só o sistema de qualidade, por exemplo. E no meu sistema de qualidade eu faço mascaramento dos dados. Você tem certeza que todos os dados confidenciais e que te importam estão realmente mascarados e que não estão vazando dados ali? E de acordo com esses dados, vocês sabem realmente quais as leis que vocês podem estar infringindo de acordo com as legislações que vocês atuam? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma empresa qualquer que armazene um dado de uma pessoa, de colaboradores da União Europeia, do Brasil, por exemplo, a gente tem unidade na Espanha, e se a gente armazenar dados no Brasil e eu tiver um vazamento de dados no Brasil de pessoas de outro país, eu tenho que responder à lei do outro país. Então, se a gente parar para pensar, organizações que a gente trabalha, as unidades onde elas estão hoje, a gente sabe as leis de cada país referente a vazamento de dados, que a gente tem que responder, seja de dados de saúde, sejam de dados pessoais, sejam de dados pessoais de fornecedores e clientes. Então, eu chamo um pouco a atenção em relação a isso. É o mapeamento básico, uma coisa que a gente discutia há 5 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, que é a classificação da informação. Então, realmente, a gente tem ideia do mapeamento da informação e quando acontece o ataque, a gente sabe o que vazou e, de acordo com o que vazou, a gente sabe reagir? Porque isso tudo, no final, a gente vai discutir, isso aqui tem que ser divulgado para o público, isso aqui tem que ir para algum órgão que cuida disso, eu tenho que submeter isso a alguma regulação externa ou não. Então, eu acho que o tema aí vale também pensar um pouco nesse nível, o nível da informação que está sendo atacada internamente ou externamente. Ok, obrigada. Nessa primeira rodada, algumas questões foram importantes aí, pontuadas pelos nossos participantes. Eu gostaria de destacar algumas colocações. No caso do André, o André destacou bastante essa questão da cobertura e do impacto da mídia, até o fato do timing, muitas vezes, das empresas, seu timing, não dela, em detectar e reagir, mas até em ser forçada a isso em função de um cliente, de um parceiro, está sendo atacado, fora outros aspectos que você colocou. Então, prevenir não é suficiente, precisa realmente ter uma estratégia de reação até nesses casos. No caso do Alder, eu acho que uma coisa me chamou a atenção, que foi quanto você já está sendo atacado. Essa frase eu achei bastante interessante, não é o quando, não é o porquê, mas é o quanto. Quer dizer, já é uma mudança de paradigma aí nessa... Ataques de força bruta acontecem praticamente todo dia. Exatamente. Então, é a medida do ataque, É o quanto, é o dano avaliado sob o ponto de vista da qualidade dele ou do quanto ele vai impactar o negócio, não se ele realmente está acontecendo e quantas vezes. Eu achei esse aspecto interessante. São pontos que eu estou levantando para o Bruno e o Rony depois também comentarem. E, por fim, eu acho que o Igor também destacou um ponto importante que foi bastante discutido no painel anterior, mas eu acho que é um ponto que pode ser, sim, trazido para esse, que é essa questão da responsabilização das empresas em relação a isso.
Isso é um tema muito atual, é um tema novo. Ano passado, a gente não discutiu isso aqui no Security Leaders, a gente não falou sobre responsabilização das empresas em reportar ataques. Isso é uma pressão que vem acontecendo cada vez maior e a gente já no painel anterior avaliou um pouco isso, considerou que em alguns casos talvez seja realmente um caminho bastante objetivo no sentido de facilitar o compartilhamento. Então, eu queria começar, Rony, por você, nesses aspectos que foram levantados, em todos eles tem questões legais importantes envolvidas. O que você destacaria no caso de empresas que vêm diante desses desafios do quanto, da responsabilização e do comprometimento de uma cadeia que tem parceiros e clientes envolvidos? Essas foram basicamente as 3 colocações feitas aqui pelo nosso time de CSOs. Graça, obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar numa mesa tão qualificada e também com um público tão qualificado. São perguntas extremamente relevantes e eu gostar de esclarecer que se a gente retomar aqui as 2 legislações, recentes leis específicas sobre a esfera digital, elas foram motivadas, e uma lei sempre nasce de um fato social relevante em razão de insegurança da informação, né? A lei de crimes informáticos em razão de uma insegurança da informação relacionada a um dado pessoal, e o Marco Civil da Internet em relação à insegurança da informação governamental, porque foi o caso do Snowden que deflagrou toda a urgência do Marco Civil da Internet. E acerca ainda desse tipo de discussão, não é só privilégio, entre aspas, do Brasil em relação ao tema. Nós tivemos uma recente decisão agora, do começo de outubro deste ano, no Tribunal de Justiça da União Europeia, anulando o Safe Harbor, que é o mecanismo jurídico em que os Estados Unidos tinha a oportunidade de ter uma chancela que estava de acordo com as diretivas europeias para que as empresas americanas pudessem tratar dados pessoais dos cidadãos europeus. E um ativista, em razão do caso do Snowden, falou que quando o governo americano ele queria, não importava se a empresa estava ou não dentro do Safe Harbor. Ele tinha acesso àquelas informações e, portanto, não valeria nada aquilo. E o Tribunal de Justiça da União Europeia anulou essa decisão. Então, esse tipo de situação, de vazamento de informação, de quebra de soberania entre países, ou de ataques, hackers ou crackers, né, no termo correto, é uma discussão mundial. Especificamente sobre esses pontos comentados, primeiro, compartilhamento de informação, né? Isso é crucial para a prevenção, ou seja, nós sabemos que em outros países as empresas, as entidades privadas compartilham informações para a prevenção a ataques cibernéticos. Aqui no Brasil, as instituições financeiras estão muito avançadas nesse tema, porém isso é muito ainda segmentado, né? Você não tem uma estrutura formal que possibilite o compartilhamento de informações para a prevenção a esse tipo de ataque cibernético. E isso seria crucial para todas essas questões que nós estamos ventilando aqui. Existem algumas iniciativas já nesse sentido, e nós estamos num momento muito oportuno para esse tipo de discussão, que é justamente em razão de estarmos trabalhando num anteprojeto de lei ainda, que é uma minuta de um projeto de lei sobre proteção de dados pessoais. Ou seja, talvez seja o momento da gente inserir essas exceções dentro de um projeto de lei que possibilite, tranquilize e dê segurança jurídica para que as empresas possam compartilhar informações em relação à sua prevenção. Por que tudo isso? Porque nós temos que ter uma atuação conjunta, né? Em relação a quando há um ataque cibernético, as áreas de dentro da empresa, elas precisam estar conversando. E o departamento jurídico de uma empresa, ele tem que ser um facilitador naquele momento de tomada de decisões. Ele tem que saber naquele momento, na ponta da língua, qual é a decisão correta a se tomar. Se vamos cientificar os consumidores, se vamos cientificar algum órgão competente ou se vamos expor na mídia algo. Por quê? Porque não existe nenhuma lei específica sobre esse assunto aqui no Brasil. E eu sei que foi discutido aqui nos painéis anteriores esse tipo de situação, e há essa discussão no anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais.
E na grande maioria dos países que tem uma lei específica, há essa obrigação. Só para ficar claro, o que existe atualmente no anteprojeto de lei? Está escrito da seguinte forma, que a empresa ela será obrigada a noticiar o órgão competente e esse órgão competente vai tomar a decisão se avisará apenas os clientes que ficaram vulnerabilizados ou se eventualmente vai ter algum outro tipo de divulgação como na mídia. E a gente sabe que muitas vezes os próprios usuários da internet, uma vez cientificados de que seus dados estão vulneráveis, eles se preocupam tão demasiadamente que podem acabar quebrando uma empresa nesse tipo de situação. Ou seja, a percepção sobre esse tipo de situação pode acabar causando um malefício maior do que a mera divulgação. Mas, por outro lado, se um dado meu é vulnerado, por exemplo, se meu escritório sofre uma invasão e, de repente, vaza algum dado de um cliente meu, será que eu não tenho a obrigação de avisar esse cliente? No mínimo, avisar aquele cliente que foi invadido? Isso é um dever de boa-fé objetiva, independentemente de haver legislação específica ou não. Resta saber qual é o tipo de divulgação que deve ser realizada, né? E em relação à responsabilização, eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas questões. A responsabilidade civil, né? E aí a gente tem atualmente no Brasil decisões já com valores altíssimos de danos materiais e muitas vezes de danos morais por vazamento de informação, tá? Então há responsabilidade civil, mas talvez o ponto mais preponderante seja essa questão da imagem, porque uma vez que aquela empresa foi identificada como sendo vulnerável e expondo dados de terceiros, realmente a perda na bolsa de valores ali, se for de capital aberto, enfim, ela é muito grande. E finalmente, sobre o ponto de vista dos insiders, quando alguma informação é vazada por alguém de dentro e não por alguém de fora, atualmente já existem decisões judiciais na Justiça do Trabalho, não só mantendo a justa causa por vazamento de informação, mas condenando dentro da Justiça do Trabalho os insiders, os ex-funcionários, por terem vazado informação. Ou seja, é uma quebra de paradigma, no qual nós tínhamos antes na Justiça do Trabalho somente a empresa como sendo polo passivo nas mais diversas situações, mas quando há esse tipo de situação e a empresa é lesada por um ato do seu funcionário, a Justiça do Trabalho já vem reconhecendo isso. Claro, para finalizar essa fala inicial, e já me desculpem por ter me alongado demasiadamente, é muito relevante que a empresa consiga preservar as provas de forma adequada. E aí já entra em todas aquelas providências que todos nós conhecemos em relação à preservação de provas para garantir ali uma eventual indenização ou até uma responsabilidade criminal desses insiders. Bruno, em várias oportunidades nós avaliamos e discutimos essa questão da reação, né, e do tempo, né, de reação. Agora surgiu um elemento também que é o quanto, né, o quanto você já está sendo atacado. Na sua opinião, pelo que você acompanha hoje, você acredita que uma obrigatoriedade ou uma legislação que forte, que crie uma responsabilização maior das empresas em relação a reportar esses ataques, a ter uma reação, a ter um comprometimento com a sua cadeia de negócio, isso pode, na sua opinião, levar a uma mudança de cenário, a alguma estratégia que, de certa forma, não colocando aqui a dificuldade, né, a gente sabe que existe, né, de levar essa preocupação para a alta administração. Um parênteses, eu estava fazendo uma discussão como essa recentemente no FutureCon, num debate, e eu achei muito interessante uma colocação que foi feita por uma pessoa da plateia que disse, olha, eu acredito que com esse nível de responsabilização seja até mais fácil para nós profissionais de segurança da informação chegarmos para a empresa e colocarmos, olha, sabe aqueles investimentos, enfim, aquela estratégia, aquela política, tudo aquilo que eu estava trabalhando aqui internamente, agora a gente precisa acelerar esse passo, porque realmente a gente tem uma legislação muito mais exigente em relação a isso. Do que você tem acompanhado, Bruno, o que você acha que isso pode impactar? Boa noite, Graça. Obrigado pelo convite também. Eu concordo com essa colocação que você ouviu lá no FutureCon. Eu acho que durante anos a gente falou que em segurança da informação a gente trabalha com os 3 pilares de pessoa, processo e tecnologia, e pensando que pessoa é um elo muito fraco. É um elo que
é o que está mais fora do nosso controle dentro de uma corporação. E com a responsabilização dessa pessoa, eu acredito que você toma mais responsabilidade, você vai fazer as coisas com mais cautela. Lembrando, é claro, que a gente tem que ter esse usuário do nosso lado também para fazer segurança e para garantir uma reação controlada, uma reação efetiva, mas sem dúvida a responsabilidade dele, e ele não acreditando que eu posso fazer, é aquela história, né? O que não está bloqueado está permitido, que é o que passa mais ou menos na cabeça do usuário. Isso passa a mudar um pouquinho no momento que ele sabe que pode ser responsabilizado por isso. Sem dúvida, isso nos ajuda. Tá? Do lado de tecnologia, o que a gente vem tentado é deixar que esse elo, que essa responsabilidade que diz respeito à decisão do usuário ou à decisão da pessoa, ela seja cada vez menor. A gente tem que diminuir esse gap. É impossível chegar em zero. Realmente é impossível, porque no final quem está lidando com os dados são pessoas. Então, o que a legislação vai nos ajudar nisso é exatamente na responsabilidade. Aprendemos aí com o tempo que na dor é mais fácil a reação é mais rápida. O Rony até citou o caso do Snowden. O Snowden foi um caso trágico, né, com algumas informações que acabaram vindo a público que decepcionam bastante o mundo inteiro, mas que, se a gente pensar pelo lado de segurança, levantou o alerta na mente de muita gente. Então, na dor e no evento da ameaça, a gente acaba tomando ações que, eventualmente, simplesmente com conscientização ou com vários programas que podem ser feitos pela área de segurança, não aconteceriam tão facilmente. O caso do Snowden até criou um divisor de águas. Existiu antes do Snowden e depois do Snowden. Eu já ouvi dizer que ele é o maior vendedor de segurança da informação exatamente. Do mundo. Então, e agora mesmo, quando a gente está acompanhando aí os fatos relacionados ao Estado Islâmico, hacktivismo e tal, de novo, volta à tona o caso, quer dizer, é realmente o caso que vai ser referenciado aí bastante. Nós temos uma pergunta da plateia virtual que eu acho importantíssimo a gente valorizar, né? Essa plateia que está me acompanhando, já me mandou, já me tweetou, já mandou, né? Inclusive o pessoal de Pernambuco, que agora há pouco estava dizendo, olha, ainda estamos aqui acompanhando você, então, obrigada por essa plateia aí fiel, leal, que continua conosco. E a pergunta do Flávio Lindenberg: a reforma do Código Penal, acredito que seja diretamente para você, Rony, fechará as lacunas da impunidade dos crimes cibernéticos? Eu não acho que o problema seja de ordem legal. Né? É estranho ouvir isso de um advogado, né? Mas você quer criar mais criminoso, é só criar mais crime. Né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a essência, se a gente fizer uma pergunta básica, se alguém aqui já matou uma pessoa, ninguém vai responder que sim, né? Primeiro por medo e segundo porque não matou primeiramente. Exatamente, ou fora. Mas a questão básica é a seguinte: por que ninguém matou uma pessoa? Porque existe um crime? Porque as pessoas têm um medo da punição? Não, ninguém não matou uma pessoa por princípio, porque as pessoas não conseguiriam mais conviver com elas mesmas se tivessem matado uma pessoa. E se a gente perguntar, alguém já violou direitos autorais? Né? Qual que vai ser a resposta? E por que a grande maioria das pessoas já violou direitos autorais e nunca matou uma pessoa, se ambos são crimes? Ou seja, não é uma questão em si da punição, é uma questão da percepção e dos freios e contrapesos que nós temos dentro da nossa consciência acerca da prática de um crime ou não. E por que eu fiz essa breve introdução? A gente tem um monte de crimes. Né? A gente tem um crime de concorrência desleal, a gente tem um crime de divulgação de segredo profissional, a gente tem um crime de estelionato, furto mediante fraude, falsa identidade, quebra de sigilo bancário. Temos todas essas punições. Né? E muitas vezes isso não serve para o impedimento de práticas ilícitas. Né? Vejam, as pessoas já são condenadas atualmente, e eu acho que merecem ser condenadas, mas eu acho que a gente tem que trabalhar novamente nessa percepção da gravidade desse tipo de conduta para mostrar que esse tipo de conduta não está só relacionada a crimes de eventuais hacktivismos ou algo do gênero, mas mostrar a lesão que se traz e a cadeia de lesão que isso transforma em relação a todos os usuários da internet. Porque você falou sobre o terrorismo, é interessante traçar esse paralelo, né? Porque muitos daqueles hacktivistas que prejudicaram em muito as instituições financeiras
fazendo ataques de DDoS no passado, agora, na percepção deles, eles têm que atacar os terroristas, né? E nessa percepção, já vem garantindo aí, eventualmente, né, uma guerra cibernética do bem. Então, eu acho que trabalhando nesse tipo de percepção, eu acho que a gente tem uma tendência maior. Mas, respondendo à pergunta, serão alguns crimes melhorados em relação aos crimes cibernéticos, mas eu acho que a nossa legislação é bastante pertinente já. Chegou mais uma pergunta, que eu acho, inclusive quero me desculpar, Tiago, chamei de Igor, né? Mas na verdade já tivemos, são muitos nomes, acabei confundindo, quero me desculpar com você. E vou aproveitar até para colocar essa questão para você e para você comentar outros aspectos que também foram levantados aqui. A obrigatoriedade de reportar o ataque, no meu ponto de vista, pode dificultar, por um lado, mas facilitar tanto as instituições responsáveis, a própria polícia, fornecedores de solução e as empresas. E isso pode alterar o comportamento dos criminosos. Gostaria de saber o que os executivos de segurança pensam disso. Então, queria que você, já me desculpando e aproveitando para te passar a palavra sobre esse aspecto. Está desculpado, não te preocupe. Estava discutindo isso recentemente porque a gente tem que pensar primeiro o que vazou, né? Vazou um projeto meu de engenharia, que o impacto é para mim, eu preciso divulgar isso, sendo que quem foi impactado fui eu. Eu, pessoalmente, acho que não. Vazou algum dado de uma pessoa que aí tem um impacto para aquela pessoa, para aquele consumidor final, eu acho que sim. Mas para quem? Então a gente vai divulgar isso para um órgão. Esse órgão está preparado para tratar essa informação de forma correta e, na emoção, não divulgar na mídia? Politicamente, como que esse órgão vai tratar essa questão? Então, o que vazou, e de acordo com o que vazou, de acordo com as leis que a gente tem ou não, de acordo com os países que a gente tem que responder ou não, o que a gente vai fazer? Então, eu acho que parte primeiro da base do que vazou, de quem a gente está impactando, quem é a pessoa final afetada, para depois a gente avaliar o como divulgar. E se a gente avaliar um pouco os países todos que têm legislações, por exemplo, de proteção de dados pessoais, que o Rony comentou bem agora aí, que a gente está com um anteprojeto aí, que está na Casa Civil aí agora para ser avaliado, se vai para o Senado, se vai ter ou não um conselho, um órgão dentro do governo para avaliar essa questão. Se nós avaliarmos os países que já têm leis desse tipo, 90% deles têm sim um órgão para avaliar e receber esta divulgação de perda de dados. Em muitos dos casos, esses países colocam em seus portais destes órgãos o que aconteceu. Então, serve de informação à população. Então, eu acho que o tema tem que ser realmente avaliado de acordo com o dado que foi vazado, o impacto em quem está sendo impactado e de acordo com as legislações que tem. Então, mas eu concordo que, em cima da pergunta, eu estava até comentando com os meus colegas que, eu não sei se vocês viram, a Experian, nos Estados Unidos, teve também um vazamento de dados mês passado, mais ou menos 15 milhões de clientes tiveram seus dados, e no dia seguinte ela perdeu 4,5% nas ações da Bolsa. Ou seja, pode ter impacto? Não, tem impacto, é real. Então aconteceu agora com a Experian em outubro. Então tem impacto sim, tem impacto. Então ela perdeu dados de consumidores finais. Então sim, neste caso os consumidores foram afetados. Eu acho sim que ela deveria ter comunicado, mas tem impacto financeiro. Posso comentar? Eu gostaria de dizer que se eu colocar na posição de usuário, eu certamente gostaria de ser comunicado e avisado sobre um vazamento de informação pessoal meu. E eu acho que a gente, como profissional de segurança, nunca vai querer dizer que um ambiente que você cuida houve um vazamento de informação.
E isso nos leva a gente a um impasse. Reporta ou não importa, que é o tema que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente tem que, novamente, se unir, usar dos órgãos que a gente tem, até foi colocado aqui, se deveria ou se não deveria, se o órgão vai ser competente ou não para reportar da maneira certa, mas eu acho que o fato a gente tem que ter a responsabilidade de fazer a ação certa, e a ação certa seria o comunicar. E o comunicar não precisa ser exatamente no momento que está acontecendo, com informações ainda infundadas ou com falta de informação. A gente deve trabalhar no que aconteceu, no ataque que aconteceu, entender como ele aconteceu, trazer já uma solução para isso que aconteceu e ir reportando conforme as informações forem úteis para o órgão competente, para os usuários e para a própria empresa, para não causar, por exemplo, uma perda financeira. André, não sei se você já pegou o microfone, eu queria que você comentasse esse aspecto, mas já colocando uma questão que eu acho que é um segundo tema aqui para a gente já partindo também para um outro aspecto aqui na nossa discussão. As soluções hoje, na sua opinião, elas têm recurso suficiente para rastrear os cybercriminosos, para contribuir nas investigações? Como é que você se sente hoje confortável em relação a isso? Aquilo que a gente falou um pouquinho, né, no início, se hoje você acha que o que tem de solução, a maneira como isso está estruturado, como que esse serviço, essa solução ela está sendo disponibilizada, se ela também contribui para isso, ou se vai ter uma obrigatoriedade, vai ter uma lei, mas as empresas vão continuar tendo problemas para detectar, e isso vai acabar, e para reagir a tempo, isso vai acabar sendo quase que um tiro no pé. Né? Mais ou menos assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Tá bom. Então, deixa eu só fazer uma parte na questão anterior, Graça, que é a questão, a obrigatoriedade de reportar. Né? Eu acho que, se a gente coloca isso como premissa básica, vai haver certos tipos de negócio onde tudo que o usuário não quer, na hipótese de uma uma brecha de segurança de informação, é receber um telegrama na casa dele dizendo que os dados dele foram comprometidos. Imagina o cidadão que era usuário do Ashley Madison, né, 37 milhões de dados de registros de clientes vazados, 370 mil na cidade de São Paulo, sujeito recebendo um telegrama em casa dizendo assim, olha, a gente teve um probleminha de segurança de informação e seu dado foi comprometido. Isso é difícil de explicar, né, que era para fim de pesquisa ou só curiosidade. Então, a grande questão é o usuário, né, que em última análise é o que é mais afetado por uma brecha de informação. Ele deveria ter o direito de opinar se ele quer ser notificado ou não? Claro que um usuário de um cliente, de uma rede varejista concorrente do Alger, ele provavelmente vai dizer que sim. O usuário do Ashley Madison vai dizer, não, deixa para lá. Né? Então, essa é uma grande questão. Partindo para o tema das soluções, se elas estão bem preparadas. Eu acho que sim. O que a gente vê nas grandes organizações são sistemas, quer dizer, a gente está falando de internet, a gente está falando de mobilidade, quase tudo isso na parte do back-office sendo empurrado por sistemas que podem ter 20, 30 anos de uso. Né? Então, é muito comum você ter lá um site na internet transacional, de e-commerce ou de transação que seja, sendo suportado por um sistema de mainframe dos anos 70, né? Que definitivamente não foi concebido para ser seguro. Porque não existia esse tipo de ameaça quando ele foi pensado. Né? Então, a grande questão, e isso chega no momento de investigar um vazamento de informação, muitas vezes a existência de logs ou a existência de trilhas que permitam ter uma ideia de onde aquele vazamento teve início. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é a dispersão das informações nas empresas hoje em dia. Antigamente você tinha um mainframe e a informação ela só existia ali. Né? Hoje as empresas têm sistemas transacionais que são complementados por sistemas de data warehouse
né, que por sua vez permitem conexão em ferramentas de reporting ou muitas vezes planilhas Excel ou bases de dados em Access, né, que com 3 cliques de mouse podem ser enviados para um e-mail. Né? Então, as tecnologias existem, né, de detectar em certa medida o que está acontecendo, né, mas a gente vive um paradoxo de tentar fazer todo esse cenário mais rastreável sem comprometer o que a gente costuma chamar de a experiência de usuário, né? Quer dizer, o usuário, o funcionário de uma empresa, o parceiro de negócio, ele parte da premissa de que ele pode fazer o que ele quiser sob a rubrica de manter o negócio operando ou dar agilidade para a tomada de decisões. E é uma decisão que tem que ser, é um paradigma que tem que ser mudado, né? O que eu estou disposto a sacrificar enquanto a, entre aspas, flexibilidade para ser um pouco mais seguro. Bruno, eu queria que você comentasse um pouco isso. Quer dizer, esses ambientes hoje, né, estarem ou não preparados para contribuir, para rastrear, né, para você até investigar, o quanto que a tecnologia pode contribuir nisso. A gente já discutiu bastante sobre CIEM, modelo de CIEM tradicional versus um modelo de Big Data mais eficiente. Queria que você falasse um pouco na tua visão o que pode ser feito e como resolver esse dilema. Por quê? Porque tem que investir em prevenção, mas tem que investir em pós-prevenção. Tem os modelos já tradicionais, como foi colocado aqui. Então, tem todo um impasse aí para ser resolvido, para se preparar para um modelo onde se considera, sim, que o ataque vai acontecer, mas avaliar o quanto eu vou reagir, em quanto tempo e como que eu vou investir nesse modelo pós-ataque. Legal. Eu começo fazendo meia-culpa do lado da solução, que é mais ou menos o seguinte: as ferramentas elas são desenvolvidas para atender qualquer tipo de empresa, e por isso muitas vezes a informação que está ali pode não ser relevante para aquele determinado mercado, mas é relevante a um outro mercado. Então tem um trabalho grande de tuning, um trabalho grande de administração para fazer com que a informação que a ferramenta te entrega é uma informação relevante para o seu negócio e para aquele ambiente. Eu vejo muita confusão e muito desafio nas empresas quando a gente tem que fazer isso, porque esse trabalho de tuning, esse trabalho de refinamento e de entender a relevância de cada alerta, ele muitas vezes leva algum tempo, mas ele precisa ser feito. A ferramenta, como eu disse, como ela nasce para atender uma porção de ambientes, ela não vai funcionar no plug and play em qualquer ambiente, tá? E a outra coisa importante, foi falado aqui também, de entender onde o dano está ou como aquele dano aconteceu. Normalmente isso está bastante ligado a uma coisa que a gente chama de plano de resposta ao incidente. E nós, em trabalho de consultoria, vemos várias vezes que o plano de resposta existe, mas ele foi poucas vezes revisitado e muitas vezes nunca foi testado. No momento que você vai fazer você vai executar um plano de resposta a incidente, no meio do incidente, e ele não foi testado anteriormente, não vai ser nem um pouco difícil você encontrar algum desafio que, opa, isso aqui não foi pensado. Né? De repente, acionar essa pessoa ou acionar esse executivo vai demorar mais do que eu imaginava. Reagir, a gente tem um caso interessante de uma empresa árabe, que na hora que eles foram executar o plano de resposta a incidente, tinha uma porção de políticas que tinham que ser alteradas em ferramentas de segurança, que no ataque já não existiam mais. Como que eu vou alterar uma ferramenta que foi atacada e está fora junto? Então, o lado de processo é bastante importante, além do lado da tecnologia. As ferramentas, elas estão evoluindo. Vocês devem ter escutado aqui, além de eu mesmo agora há pouco, outros vendors falando de integração de contramedida. Eu acho que a gente chegou num momento que eu não tenho que ficar inventando mais ferramenta. Tá? Eu não tenho que ter mais uma ferramenta no meu perímetro monitorando, mais um agente no endpoint para monitorar, e sim eu tenho que fazer com que as ferramentas que já existem funcionem direito e estejam integradas. Essa talvez seja uma palavra super importante. Ferramentas
operando em silos operacionais, que é mais ou menos aquela história, esse aqui é o meu antivírus, esse daqui é a minha ferramenta de forense, esse aqui é o meu firewall, esse aqui é o meu IPS, e isso ficou para trás. Hoje as ferramentas têm que ser mais inteligentes, elas têm que conversar entre si, conseguir ser automatizadas no maior número possível. É claro que tem que tomar cuidado também com a automatização. O mundo de segurança é um mundo cheio de falso positivo, então a automatização ela pode jogar o papel de vilão em algum momento, mas a ferramenta está evoluindo para isso, para que a automatização vire realidade. Em alguns casos já está virando. Ok. Eu gostaria de comentar? Só um ponto relevante. Esses ataques todos, seja objetivando um ataque de denegação de serviço ou algo patrimonial, cada vez mais a gente sabe que eles estão muito profissionais, né? E em razão dessa profissionalização, os próprios criminosos, eles não podem mais usar ferramentas amadoras. Eles acabam tendo que usar provedores de aplicações que sejam profissionais. E esses provedores de aplicações, que o Marco Civil basicamente ele dividiu, né, provedor de conexão e provedor de aplicação, eles têm um papel fundamental nessa ajuda, nessa mútua cooperação em relação à prevenção e, eventualmente e posteriormente, ao rastreamento e identificação desses criminosos. Então, esse é um ponto que merece também esse termo de cooperação, de alguma forma, trazer todos os provedores de aplicação juntos para esse compartilhamento de informação visando essas questões todas, né? Eu gostaria, nós já devo estar estourando o tempo, só finalizando, mas eu acho só importante voltar para vocês, caso vocês queiram deixar nós estamos finalizando o primeiro dia do nosso evento, deixar uma mensagem importante em relação às empresas que estão hoje muito preocupadas nessa questão de como reagir aos ataques depois que eles acontecem, né? Em relação ao tempo em que fazer isso, em relação a avaliar as soluções, em relação a levar em consideração os aspectos legais e os níveis de responsabilização em relação a isso. Legal. Eu acho que organização... Está funcionando? Alô? Alô? Acho que não. Oi. Agora sim. Eu acho que organização e cooperação são palavras de ordem. A gente se organizar internamente para ter comitês de segurança, para conversar com os times técnicos, conversar com o negócio, equilibrar todos esses elementos para conseguir fazer uma boa ação de segurança e uma boa resposta a incidente. Eu acho que sem isso a gente não vai conseguir sair do lugar. E com a cooperação entre empresas, melhor ainda, com órgãos governamentais, a gente vai ter sucesso com certeza. André? Eu acho, Graça, além da cooperação, né, e do compartilhamento de informação que o Rony mencionou, o Alger mencionou, e como membro da indústria financeira, eu posso testemunhar do que acontece aqui no Brasil, das iniciativas que a gente tem nos Estados Unidos através da FS-ISAC. Eu acho que esse é um ponto pacífico, ponto de unanimidade entre toda a indústria. Eu acho que a gente tem que compartilhar. O outro ponto é adotar uma metodologia para acompanhar os seus ataques, né? Existe uma que está se comentando muito ultimamente, que é o Cyber Kill Chain, né, que é uma metodologia da Lockheed Martin, que é um fabricante principalmente de equipamentos de defesa dos Estados Unidos, né, que te permite, baseado nos incidentes que você tem, algumas empresas têm uma tentativa de ataque a cada 30 segundos, 37 segundos, quer dizer, volumes absurdos, é você saber em que fase do kill chain aquele ataque, até onde ele chegou dentro da tua empresa, né? É uma metodologia que tem acho que 5 ou 7 camadas e te permite ver até onde aquele ataque chegou, né? Então acho que entender os ataques que você sofre, né, e que você consegue detectar, né, porque esse é o grande desafio. A gente tem grandes players da indústria, de novo, sendo atacados a cada 37 segundos, e isso é o que eles conseguem detectar. Talvez a mesma quantidade esteja passando sem detecção. E, a partir daí, ajustar os seus planos. Por fim, e a última, para deixar o Thiago comentar um pouco, não dá para tomar decisão no calor do momento. A hora que a cabeça está fervendo, o ataque está acontecendo e a polícia está batendo na tua porta, não é hora de saber se você coleta evidências, se você traz o site de volta para o ar. Isso tem que estar pensado e decidido antes.
Ok. Obrigado. Acho que a minha parte boa é que eles já comentaram, eu posso só somar, né? Não preciso repetir. Mas eu concordo com o que todos disseram, são pontos muito importantes. E para somar, para não ficar repetitivo, eu voltaria no ponto básico que é a educação. A educação mesmo do nosso usuário. A educação dentro de casa, a educação digital, que eu estou dizendo, né? Então, se a gente mostrar e tiver a cooperação dos nossos usuários, que sim, a gente precisa deles, sim, a gente precisa deles protegendo o computador, famosas proteções de questões de e-mail, classificando a informação, seja onde ela esteja, clouds ou equipamentos ou IoT, o que quer que seja, mostrando para eles que eles não podem ser hackers, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas o pessoal da Anonymous, além de começar a atacar o Estado Islâmico, está divulgando como atacar. Ou seja, eles estão passando orientações para como as pessoas podem fazer parte desse ataque. Então, eu acho que o ponto da educação aí é muito importante, a gente não pode esquecer disso, que a gente sabe disso, que é o ego fraco aí dessa corrente que a gente tem. Bem, não poderíamos encerrar de forma melhor aí o nosso primeiro dia do Security Leaders. Obrigada a vocês, obrigada à plateia que continuou conosco, obrigada também muito a vocês que nos acompanham pela internet. Amanhã a gente tem um próximo dia de debates, de discussões sobre esse tema. Uma salva de palmas aqui para os nossos participantes. Mais uma vez, obrigada.